Requerimento número 026/2026. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Cabeceira Grande, Minas Gerais. A vereadora que este subscreve, nos termos do artigo 209, 35º do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a inserção em nota de voto de pesar aos familiares da senhora Terezinha Damasceno de Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido lamentavelmente no dia 9 de agosto de 2026. Cabeceira Grande, Minas Gerais, 10 de agosto de 2026. Vereadora Poliane Pimenta. Mensagem de pêsames anexo ao requerimento. Venho, por meio deste, prestar minhas sinceras manifestações de condolências à família enlutada e expressar meu profundo sentimento, mas sei que as palavras não conseguirão cumprir esse papel, por obras de força que estão acima de todos nós, em tudo segue o rumo que desejamos. Todavia, Deus sabe o que faz e o que é melhor para cada um de nós. Que Deus a acolha a alma de Terezinha Damasceno de Oliveira, sua morada eterna, e conceda força e coragem aos familiares e amigos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não cabe a nós questionar. Deus é soberano e nós vamos seguir adorando e servindo a este Deus perfeito em sua soberana vontade. Ele sabe o que faz. Não deixe de demonstrar o amor que você tem pelas pessoas que estão ao seu redor. A vida é frágil, frágil, frágil demais. Surpreende-nos muitas vezes de formas boas, mas as ruins não deixam de acontecer. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. João 11, 25, 26. A dona Terezinha, irmã dos nossos irmãos vendeiros, eu fiz questão de fazer essa nota. Eu não tinha muita convivência com ela, mas a minha mãe, na época do Dodô, que era assim que ela chamava o idoso, ela era apaixonada por ela. E todas as vezes que eu ia nos vendeiros, eles falavam que, ao tocar no nome da minha mãe, se falasse que ela era feia, nossa, dona Terezinha ficava braba demais. Ela amava a minha mãe e eu tenho certeza que a minha mãe também amava ela muito. Então, a todos os familiares, sinta-se abraçada por mim e eu tenho certeza que a dona Terezinha está num lugar melhor do que nós. Deus sempre quer pessoas boas ao lado dele e a dona Terezinha, todo mundo sabe que era uma pessoa maravilhosa. Indicação número 068/2026. Indico ao prefeito municipal a necessidade de instalações de placas de sinalizações de trânsito. Senhora Presidente, indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cabeceira Grande, Minas Gerais, sugerindo-lhe a instalação, manutenção e melhorias das placas de sinalização de trânsito e fazer pintura dos quebra-molas e faixas de pedestre em todas as ruas da sede do Distrito de Palmital de Minas. Cabeceira Grande, 13 de agosto de 2026, vereadora Poliane Pimenta. Senhora Presidente, permissão para pronunciar sentada. Permissão concedida. Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas, presidente. Boa noite ao nosso vice, que se encontra aqui com a gente, Marco Aurélio, nosso secretário, Tuti, todo o pessoal que está nos ouvindo, e esses meninos maravilhosos que, quando começou a entrar aqui, meu olho brilhou, que é da fanfarra,
aqui de Palmital de Minas. Como que é o nome da fanfarra? Professor Claudeon. Parabéns, Lelo, pelo trabalho que você vem fazendo com essas crianças. E a gente sabe que não é fácil, que a luta é grande, os recursos são poucos, e que se não for por amor, você não estaria aqui com eles. Tá? Parabéns. E vocês sejam muito bem-vindos. E volte toda reunião, que vai ser bem mais alegre, para a gente estar trabalhando e mostrando o nosso trabalho para vocês. E quem sabe, há alguns anos, vocês que estarão sentados aqui no nosso lugar. Tá? Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz com vocês aqui. Bem, vamos começar. Primeiramente, eu quero agradecer aos organizadores da festinha que teve lá em Palmital para as crianças. Que coisa maravilhosa é a gente ver as nossas crianças sorrindo, brincando e tendo o que merece. Não, lá em Cabeceira, sábado. Sábado teve a de Cabeceira Grande, foi lá no campo de futebol e foi maravilhosa. Foi assim, falou que era só para criança, mas tinha adolescente e adulto lá também, e todo mundo feliz. Estava muito bom, parabéns para todos os organizadores. Eu não vou ousar falar nomes, porque eu sei que foi uma união enorme de todas as mães, juntamente com a sociedade, com os políticos e todo mundo, e fez a festa acontecer. Parabéns. Quero falar também um pouco aqui sobre o nosso 5º Encontrão Regional da Melhor Idade, que aconteceu em Cabeceira Grande ontem, domingo, dia 16. Eu não tenho palavras para expressar o quanto foi maravilhoso. E olha que eu participei só meio período, que foi à tarde. Eu tive o privilégio de contribuir com a cozinha. Estava lá cozinhando com as meninas e eu pude estar lá só depois de meio-dia. Mas foi maravilhoso e eu não poderia deixar de agradecer a todos os envolvidos, todos que nos ajudaram, contribuíram. E, em especial, vamos lá, o senhor Benedito, senhor Ditinho, maravilhoso. Eu acho que deve ter uns 3 meses que ele está lutando e correndo atrás para que o encontrão acontecesse. O senhor Genésio e a Associação dos Idosos daqui e de Cabeceira Grande. Genésio, eu sei o quanto é árduo esses encontrão. Eu tive a oportunidade de participar do encontrão aqui de Palmital o ano passado e, graças a Deus, participei esse ano do de Cabeceira. Genésio e toda a associação, Edinha, não vou falar todos os nomes porque são muitos. Minhas cozinheiras, que eu falo minhas porque nós riu e brincou e cozinhou com muito amor. Minhas companheiras de cozinha, Nita, Nem, Gláucia, minha mãe Gervásia, conhecida por Cinha, a dona Maria Eulália, Eugênia, Meire, Grace, Edinha e Fran. Eu estou falando só o nome das mulheres, viu, gente? Os homens eu não vou falar aqui, não. Eles sabem que eu estou agradecida, mas eu sei que quem regaçou as mangas foi essas meninas. Se teve um almoço maravilhoso, foi com a contribuição delas. Então, deixo aqui o meu abraço e gratidão e gratidão. Para a banda Sem Limites, que arrasou como sempre, e que o mais importante, que está conosco toda sexta-feira tocando para os nossos idosos. Então, eu deixo aqui a minha eterna gratidão e admiração pela banda Sem Limite. E também ao DJ Magrelo, que também está toda sexta-feira com esses idosos, fazendo a alegria deles. Quero agradecer, em nome da Câmara, em nome da nossa presidente, Cláudia Abreu, a Câmara Municipal, que nos ajudou, nos emprestou as mesas, onde fez que nossos idosos tivessem mais conforto. Quero agradecer, em nome do nosso vice-prefeito, que está aqui presente, Carlinho, o executivo. A gente sabe o quanto a gente ralou e o executivo ajudou muito. O nosso secretário de
assistência social, a Adeilce, toda a sua equipe, vocês foram um fenômeno, foi maravilhoso e ajudou muito, muito. Então, Adeilson, de coração, a minha eterna gratidão, e eu estou à disposição para o que todos vocês precisarem. Passando agora para a segunda etapa, eu quero agradecer, deixar aqui registrado meus agradecimentos a mais 11 cirurgias de pterígio que aconteceu hoje, graças à parceria do Executivo, de nós vereadores que apoiam o nosso deputado Arley Santiago. Hoje foram feitas mais 11 cirurgias de pterígio. Amanhã vai sair mais 7 pessoas para fazer avaliação para cirurgia de esterectomia, em parceria com o deputado Arley Santiago. Então, eu deixo aqui registrado a minha gratidão pelo que o deputado vem fazendo para a nossa cidade, zerando as filas de cirurgias, que a gente sabe o quanto é importante a gente atender a população rápido. Saúde não espera. Então, gratidão, Arley, conte sempre comigo para tudo o que precisar. Deixei aqui também, por último, agradecer. Não sabia que esses meninos e meninas maravilhosas estariam aqui presentes, mas eu agradecer, está aqui, Lelo, parabéns pela sua dedicação, que só aumenta, e está fazendo bonito, está lindo de se ver o seu trabalho aqui em Cabeceira, em Palmital de Minas, está bonito, a população está satisfeita com o seu trabalho, e toda a sua equipe, que eu sei também que é uma equipe extraordinária. Parabéns, continue, não deixe que nada te desanime. Porque quando o bem é feito, infelizmente, tem coisas negativas que vêm tentando nos desanimar, mas não desanime, conte comigo. Gente, de novo, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu estou maravilhada com vocês aqui. Lelo, traz eles sempre aqui, isso é muito importante, que vocês possam acompanhar, começar a entender o que a gente faz, como é o nosso trabalho, para que depois vocês venham sentar no nosso lugar, que é a renovação, que eu sei que a ideinha suas aí, a cabecinha está cheia de coisas boas para realizar no nosso município, que é onde a gente nasceu, vai crescer, no caso de vocês, e vão se formar e criar famílias aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, presidente. Obrigada, vereador. Só para deixar bem claro, no segundo encontrão foi no ginásio e também teve esse problema, só que aí, no caso, não foi com a água, foi com a quantidade de vasos, de banheiro. E, graças a Deus, eu tenho até que agradecer Robinho pela reforma dos banheiros, aumentou os banheiros para melhor acolher os idosos. Sobre o banheiro químico, porque eu só não ajudei, não foi só uma ajuda nesse encontrão, eu acompanho, estou presente com todos os nossos idosos. Os idosos não usam banheiro químico. A gente sugeriu eles, e eles falaram, não, Poliane, se for banheiro químico, a gente não usa, não vai adiantar em nada. Foi quando eu pedi ao Executivo, juntamente com o nosso secretário de Educação, que aumentasse o que fosse possível nos banheiros para amenizar. Mas já deixando aqui registrado que já conversei com o Executivo também e que, se Deus quiser, em 2028, que vai ser quando vai ter em Cabeceira novamente o nosso encontrão, já vai ter 2 banheiros muito bem equipados para poder servir não só o encontrão, os nossos idosos, mas para oferecer conforto para os nossos atletas que estão lá todos os dias usando o nosso ginásio. Vai ter vestuário, vai ter, então, assim, já está sendo organizado. Isso só foi um paliativo para amenizar, porque no segundo encontrão teve esse problema, a gente tentou amenizar ao máximo, porque eles não usam banheiro químico. Idosos, nenhum deles usa banheiro químico. A gente tentou amenizar, como o vereador Nenzinho falou, graças a Deus, o Elber já deixou combinado com meu pai, o Samuel Leiteiro, onde está prestando serviço para
prefeitura, ele ficou lá o tempo todo com o caminhão dele, e os nossos próprios participantes da festa subiam lá em cima e enchiam essa caixa, mas era muita gente. A gente não esperava aquela quantidade, e eu estou feliz demais da conta. Então, agradeço os nossos idosos, e eu sei que banheiro químico, nem para nós que é um pouco mais jovem, que eu também já estou caminhando para idoso, não serve, não. Não tem como, não. Aqueles banheiros lá não servem para idoso, não. Nem para nós é ruim de usar. Imagina uns velhinhos, né? Que tem dificuldade para poder ficar subindo, descendo, é um trem que balança. Então, foi por isso que a gente não arrumou os banheiros químicos, viu? E só mais um prazinho, Neuzinho. Obrigado você, senhor vereador, por estar lá. O senhor sabe tanto que foi bom. Obrigada pelo seu trabalho prestado lá. Foi de excelência. Seus meninos com educação maravilhosa, brincalhões, muito respeitosos com todos os idosos. Foi muito bom. Obrigada, minha gratidão. Gratidão ao meu vereadorzão aqui, meu companheiro, que estava lá presente, que chegou lá às 7 da manhã e ficou lá até 6 horas, que foi a hora que nós parou de dançar. Obrigada pela ajuda, por ter buscado panela e buscado isso, ajuda com isso, com aquilo, porque é uma festa daquela magnitude, a gente precisou de todos, e graças a Deus tinha muita gente para nos ajudar, e o nosso forrozão aconteceu, e vai acontecer de novo com mais comodidade para os nossos idosos. Obrigada, viu, vereador, pela parte. Efetuada a leitura, submeta a turno único de discussão o projeto de lei número 032, de 2026. A presente iniciativa nasce da necessidade concreta de fortalecimento institucional das ações municipais de inclusão, acolhimento, acompanhamento e garantia de direitos das pessoas com TEA, especialmente diante do crescimento da demanda social por políticas públicas especializadas, integradas e permanentemente monitoradas pelo poder público em conjunto com a sociedade civil organizada. E a gente não pode deixar também de como se diz o senhor, pastor, da César, o de César, esse projeto de lei, ele surgiu diante de um pedido formalizado a uma técnica que se chama Tayane dos Santos Souza, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no qual foi solicitada e criada, no qual ela solicitou a criação de instância municipal específica de participação e controle social voltada ao público com TEA. Eu achei, assim, uma iniciativa dela belíssima, porque a gente sabe que as crianças com transtorno autista é muito, muito sofrido para suas mães, ver constantemente a forma que elas são tratadas. Eu falo que, no papel, há muitos direitos, mas, infelizmente, até as mães e a essas crianças chegar a ter a lei garantida, ela já sofreu muito, ou muitas das vezes nem chega a ter os direitos garantidos. Então, parabéns, Tayane, pela iniciativa. A gente precisa muito. Isso aí vai aproximar o poder público das mães, da sociedade, que é a sociedade, que é as mães, que sabe o que elas passam dia a dia. Então, é um projeto de lei muito, muito importante. Eu fico muito feliz em saber que o Executivo ouviu uma solicitação de uma técnica. Fico muito feliz e sabendo o quanto esse projeto vai auxiliar nós, mães, a ser ouvidas. Obrigada. Efetuada a leitura, submeta a turno único de discussão o projeto de lei número 044, de 2026. Para que os nossos ouvintes e as pessoas que estão aqui participando conosco da reunião, eu vou ler aqui a mensagem para que vocês entendam de que se trata esse projeto. Houve uma solicitação formal encaminhada pelo próprio Convales, por meio de ofício circular número 02/2026, SE Convales,
informando que a Assembleia Geral, realizada no dia 28 de maio de 2026, foi aprovada a 7ª alteração e consolidação do contrato do consórcio público, instrumento indispensável ao aperfeiçoamento institucional, administrativo e operacional do consórcio público integrado por municípios, nos termos do disposto no artigo 12A da Lei Federal número 11.107, de abril de 2005, a alteração de contratos de consórcios públicos depende de instrumentos aprovados pela Assembleia Geral e de ratificação mediante lei pela maioria dos entes consorciados. Desse modo, a presente proposição tem por finalidade conferir a necessidade e eficácia jurídica no âmbito do município de Campina Grande. As alterações regulamenta deliberação no âmbito do Convales. O Convales, ele é uma das associações mais importantes do nosso município. Através dele, a gente faz exames mais baratos, tem as máquinas onde o município também aluga para poder dar esse suporte. A gente sabe que tanto máquinas quanto caminhões, infelizmente, a gente ainda não tem a quantidade que possa atender a nossa população da melhor forma possível. Então, é muito importante e essas alterações, elas são normais no decorrer dos anos. São solicitações, alterações solicitadas pela própria Convales. Efetuada a leitura, submeta a turno único de discussão o projeto de lei, o projeto de resolução número 003 de 2026. É um projeto mais do que justo. Com a saída do nosso colega vereador Isaías ido para a secretaria, a assessora dele está de licença maternidade e, por esse motivo, o nosso nobre colega, pastor Vanderlei, que assumiu no lugar dele como vereador suplente, não tem a oportunidade de ter o seu assessor igual a nós, igual a gente tem aqui, para poder estar nos auxiliando. Então, é um projeto de mais que justo. Indicação número 068/2026. Indico ao prefeito municipal a necessidade da instalação de placas de sinalização de trânsito. Senhora presidente, indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campina Grande, Minas Gerais, sugerindo-lhe a instalação, manutenção e melhoria das placas de sinalização de trânsito e fazer a pintura dos quebra-molas e faixas de pedestre em todas as ruas da sede e do distrito de Palmital de Minas, Campina Grande, 13 de agosto de 2026, vereadora Poliane Pimenta. A presente indicação tem por objetivo proporcionar maior segurança aos nossos munícipes e às pessoas que pelas ruas transitam. Alguns quebra-molas no município estão sem a devida pintura e necessitando também de placas de sinalização do mesmo. Sem as devidas sinalizações, pode causar transtornos e perigo, principalmente à noite, podendo ocasionar, com isto, perigo de acidentes. Por isso, o usuário, na maioria das vezes, não enxerga o mesmo. Posto isto, em atendimento a várias solicitações da nossa população, vimos solicitar encarecidamente ao poder público que providencie a indicação acima citada, uma vez que em nossas vias públicas estão veículos transitando em alta velocidade, colocando em risco os outros condutores, moradores, pedestres e, acima de tudo, das nossas crianças que brincam nas referidas ruas. Por essa razão, solicito o apoio dos demais membros desta Casa Legislativa para acolhimento da presente indicação e reforçar também que o Executivo possa agilizar os nossos quebra-molas. Principalmente, eu sei que todas as ruas precisam, mas a rua onde eu moro, que é a Rua Formosa, onde tem um trânsito enorme, todos os dias, todas as horas, e principalmente à noite, de carretas,
é perigoso e a gente precisa urgente, porque eles passam lá correndo e eu acho que é uma das ruas também que tem mais crianças brincando e é muito perigoso. A gente sabe que uma carreta ela não para rápido, então que providencie a indicação. Acho que o Carlito já pediu, o vereador Nenzinho pediu também, tem vereador, acho que, se eu não me engano, só ele, todo mundo, acho que já fez indicações de quebra-molas em várias ruas, inclusive, eu acho que o Carlito fez lá para Formosa também. Então, vamos olhar com carinho essas indicações para que elas sejam atendidas da melhor forma possível e melhor agilidade. Obrigada, presidente. A gente lá, na nossa rua, Formosa, e os cantinhos da Minas Gerais, da Goiás, a gente é uma família. A gente junta as crianças tudo, sempre tem um adulto brincando. Então, é de suma importância que esses quebra-molas sejam feitos. E eu até acredito que o executivo deve estar esperando, porque realmente a Satília Ribeiro ela é um problema que foi criado na gestão passada, quando eles desviaram as carretas. E, infelizmente, fizeram um projeto em meia rua, fez asfalto em meia rua, e a gente sabe, porque eu moro lá, a poeira, a gente come poeira. E com essa meia rua feita, não adiantou quase nada. Porque a poeira, ela atinge, não é só os moradores da Satília Ribeiro, não. Ela atinge a cabeceira grande toda, porque o vento leva a poeira até na última Síria Guiar. Então, assim, sei também, acompanho a licitação, o asfalto, o restante, o projeto foi feito pelo nosso engenheiro Marcos, o restante da rua, e sei também que essa rua está dentro da licitação para que esse asfalto aconteça. E eu estou com muita fé mesmo, que com o trabalho do asfalto desse restante de rua, venha os nossos quebra-molas, porque como é uma rua, tanto Formosa quanto Satília Ribeiro, que passa muita carreta, muito carro, carga pesada, precisa também de ser uns quebra-molas muito bem feitos, porque senão não vai aguentar e vai piorar a situação, porque além de colocar nossas crianças, nossos cidadãos em risco, ainda vai estragar os carros, porque vai passar lá elas grandes, vai fazer aquele monte no meio do quebra-mola, e os carros pequenos vai ficar como? Prejudicado. Então, eu acredito muito que o executivo vai olhar com muito amor esses quebra-molas, para que eles sejam feitos juntamente com esse asfalto, com esse restante de asfalto que vai ser feito. Eu não sei se vai ser esse ano ainda, né, porque a gente está já depois do meio, está passando o meio do ano, então, mas eu sei que já está na licitação, é sinal que vai acontecer. Se não for esse ano, vai ser o ano que vem. E também lembrar que aquela rua é o asfalto que adianta, porque eu sei que lá é molhado cedo, meio-dia e à tarde. Todos os dias, até nos finais de semana, e eu sei porque meu pai está prestando serviço para a prefeitura, e o contrato dele era de segunda a sexta, mas que ele está fazendo o sábado e o domingo lá, a pedido da população. E a pedido até meu também, porque eu também sofro capoeira. É uma coisa que a gente vem sofrendo há alguns anos. Melhorou um tiquinho com meio asfalto, mas não adiantou, não. Então, eu afirmo que eles devem tomar providência e fazer os nossos quebra-mola muito bem feito, juntamente com o asfalto que está sendo licitado. Eu pedi desde quando era outra gestão, porque eu morava lá, e eu sei que nós comia poeira, mas era de acordo mesmo. E se a outra gestão passada, infelizmente eu falo mesmo, não dou conta de aguentar, se eles pensassem em nós moradores, na nossa saúde, na nossa segurança, quando eles desviaram, eles já tinham que estar com o dinheiro pronto para poder fazer o asfalto, porque sabia que ia passar carreta. Onde passa carreta, você molha hoje, eu sou filho de um pipeiro. Sou filho de um pipeiro, e eu sei como que é. Você molha agora, daqui meia hora, ou vai ter que fazer barro. Aí o barro escorre para a cabeceira toda, aí não vai ser só a sadita, não, vai ser toda a cabeceira. Vai ser barrenta, porque é isso que acontece.
Não seguramos poeira com molhar ou aumentar, às vezes que o pipa passa, não. É com asfalto, que é o que a gestão está fazendo agora. Pagou o asfalto, o meio asfalto que a gestão passada fez, porque nem isso ele fez, ele deixou lá a dívida para o prefeito atual estar pagando. Eu sei que foi dividido em 6 vezes. E agora fez o nosso projeto, e eu cobrando dele asfalto, porque eu passo lá, eu vejo, e eu tenho a minha casa lá do lado, e sei que a gente sofre na poeira 24 horas. E molhar só não adianta não, é o asfalto, e ele está chegando, graças à gestão agora. Pagou o que fez no passado, ao meio, eu falo é meio asfalto, e está organizando para asfaltar o restante da rua, que aí vai solucionar a poeira, não é só da Sadita, não. Vai solucionar a poeira da Cabeceira Grande, porque essa poeira atinge a todos. Concordo, vereador, e eu não sou contra em fazer o serviço, senhor vereador, mas eu sou contra fazer o serviço e não pagar. Eu espero muito que o nosso gestor, prefeito Elber Oliveira e vice Carlinhos Pauterra, não faça o que não consiga pagar. Não deixa conta para o próximo, não, porque é feio. Fazer é muito bonito. Para nós agradeceu muito, mas você tem que fazer e tem que pagar. O problema é fazer e não pagar. Meia Rua ajudou bastante, mas infelizmente não foi pago o serviço e ficou faltando o restante que não resolveu o problema. E outra coisa, defendo sempre Palmital. Por isso que eu não sou contra, não, eu moro dentro de Cabeceira e não sou contra. Está licitando 5 ruas. Uma para Cabeceira, que é a Sadita Ribeiro, o resto. A outra meia rua. E 4 ruas é para Palmital. Porque eu sei do sofrimento de vocês. Eu morei a vida toda não, depois que eu fui para Formosa, na terra. Foi há pouco tempo que eu saí da terra. E eu sei o quanto é difícil. E isso também me revolta. A desigualdade de investimentos. Então, sou a favor mesmo, vai fazer uma rua lá em Cabeceira, vai fazer 4 aqui? Sim, mas é aqui que tem menos. Aqui não tem asfalto. Se for olhar, não tem asfalto em Cabeceira Grande. Então, sou a favor, parabenizo a fala do senhor, porque realmente é 12 milhões. Que até hoje eu coço a cabeça e tento pensar para onde que foi que dava o resto de asfalto da Cabeceira, resolvia a nossa Sadita Ribeiro, resolvia a nossa Síria Guiar, que a gente sabe que sofre também dentro da poeira, e é muito, porque eu recebo ligações pedindo uma molha aqui porque tem poeira. Então, tinha resolvido o problema lá de Cabeceira e metade ou Palmital todo. E uma coisa o senhor falou verdade. A energia está aqui. Esses 12 milhões, quem proveu foi o nosso distrito. Então, eu sempre vou ser justa. Igualdade. Cabeceira e Palmital, nós somos um município bonito, que as pessoas vêm e querem ficar. Então, a gente tem que lutar dia e noite e cobrar e ajudar a solucionar todos esses problemas. Eu jamais, Cabeceira me conhece, Palmital me conhece. Senhora excelentíssima, senhora vereadora, eu jamais quero separar Cabeceira de Palmital, pelo contrário. É uma das coisas que o senhor Odilon conseguiu, e eu espero que Elber também consiga, foi unir Cabeceira e Palmital. Somos um povo só, um povo que merece respeito, e é por isso que eu luto e falo que é justo. E tenho o meu posicionamento. E, infelizmente, eu discordo em algumas falas da senhora, porque a lama, se for lama, como a senhora falou, ela vai estar prejudicando o resto da cidade, vai estar sujando o resto da cidade. A gente tem que ter muito cuidado aí, em vez da gente solucionar o problema da Sadita Ribeiro, das casas, que vai solucionar é com o asfalto, e como eu já disse e repito, está sendo já licitado o asfalto da Sadita Ribeiro. Então, o nosso problema, ele já vai ser sanado, em nome de Jesus. Vai ser sanado, sim, ele vai fazer todo, e eu espero que já faça com quebra-molas, porque eles também vão ter problema com velocidade.
E, pelo que eu entendo um pouco de infraestrutura, esse desvio ele foi muito bom para a cabeceira, porque o fluxo de crianças, de cidadãos no centro da cidade era enorme, fora os buracos que arrumava hoje e à noite já estava lá de novo por causa dessas carretas, desses veículos de carga pesada. Então, agradeço ao Executivo que está olhando e está fazendo o melhor, sim, e investindo bem o nosso dinheiro. E que minha indicação, eu espero que vocês olhem com bons olhos e que ela seja atendida o mais rápido possível, como o pastor falou, com os nossos quebra-mola. Obrigada, presidente. Senhora presidente, permissão para pronunciar sentada. Permissão concedida. Só quero agradecer a vocês, priorizar pelo menos vocês três, eu não sei o nome, eu sei que é filho de Lelo, o rapaz do lado, a moça do lado, por nos aguentar até agora, por estar ouvindo e prestando atenção. Eu estou vendo aqui na carinha de vocês que vocês não tiraram os olhos e os ouvidos de nós nem um minuto. E eu sei que isso é difícil, principalmente se tratando de jovem. Se interessar, ouvir, isso é muito bom, é muito gratificante. Obrigada, Lelo, por ter trago essas crianças aqui. Falo crianças porque, para mim, é adolescente, criança, tudo a mesma coisa. Obrigada por trazer, espero que volte mais vezes. Nossa presidente teve uma excelente iniciativa, parabéns, presidente, por convidá-los a estar nos acompanhando, assistindo de perto. É diferente, vocês podem ter certeza que é diferente vocês aqui olhando olho no olho do que assistindo pelo celular ou que seja pela televisão. Então, venha mais vezes, isso é maravilhoso. E meu coração está tão cheio de alegria ainda pelo nosso sucesso no Terceirão, que eu vou agradecer mais uma vez, obrigada a cada um que contribuiu. Foi maravilhoso. Eu acho que eu vou ficar um mês falando, porque foi lindo, foi trabalhoso, mas foi maravilhoso. E obrigada a cada um que teve o dedinho de contribuição para que aquela festa maravilhosa acontecesse. Obrigada, obrigada, gratidão, gratidão. Elton Gomes, que é o vocalista, vou falar, né, da banda Sem Limites. Ele é simplesmente um fenômeno. Aquela sanfona conversa na mão dele. E a gente não dá conta de ficar parado, não, gente. Só de começar a ouvir, você começa a se mexer. É maravilhoso. Parabéns a toda a banda e ao nosso DJ Magrelo. Obrigada, gente. É só gratidão. Minha palavra é gratidão, gratidão. E estarei aqui para o ano que vem ajudar o pessoal aqui de Palmital, porque o ano que vem aqui em Palmital, essa festa ela acontece todos os anos, em cada cidade, que é o Encontrão Regional do Idoso. Então, o ano que vem vai ser em Palmital, e em 2028 vai ser em Cabeceira Grande. E, se Deus quiser, Deus me dá saúde, eu estarei presente para ajudar do início ao fim. Obrigada, presidente.